Como é que está o seu relacionamento com Jesus? É profundo ou é raso? Você sabia que dá pra gente comparar isso com a construção de uma casa? Não, é verdade. Você quer entender sobre isso? Vem comigo! E aí, meus saleiros e minhas luminárias, tudo certinho com vocês? Bem-vindos ao canal Vira Crente. E eu já quero convidar você a fazer o quê? A se inscrever no canal e principalmente compartilhar os vídeos. Deus abençoe você, muito obrigado por estar aqui conosco. E tem uma galera aí que tem interagido, feito os comentários, e eu quero mandar um abraço para essa galera. Tem um abraço especial aqui para Elizabeth. A Elizabeth, ela está em Jardim Salete, em Taboão da Serra, São Paulo. Que Deus te abençoe aí, minha luminária. Temos também aqui o L. ou Silva, não consegui identificar, mas ele está lá em Novo Hamburgo, no bairro Guarani. Um abraço para você, meu irmão, ele é líder de jovens, que você possa continuar aí liderando seus jovens sob a sombra de Jesus Cristo. Seja um líder conforme os passos de Cristo. Deus abençoe aí, meu saleiro. E um grande abraço para o Wanderson, que está lá em Santa Cruz, no Pernambuco, ó, lá no Nordeste do Brasil, acompanhando a gente aqui. Deus abençoe você, Wanderson. Seja a bênção pura sem mistura aí com a galera de Santa Cruz. Um abração, meu jovem. E um abraço para Karina e para os jovens da Igreja Adventista de Barnabés, em Juquitiba, São Paulo. Um abraço para todos vocês, sejam saleiros e luminárias. Vamos lá para a nossa lição, última lição do trimestre. Passamos mais um trimestre juntos, estudando aí sobre as parábolas. Espero realmente que você tenha aprendido, que de alguma forma aqui o canal Vira Crente tenha ajudado você a compreender melhor as parábolas, e não só compreender, mas viver todos os ensinamentos que nós aprendemos aqui através da Bíblia, através do estudo da lição. Título da última lição do trimestre, Construindo sobre a Rocha. O nosso texto-chave está lá em Mateus 7, dos versos 21 ao 27. A primeira parte ali, o verso 21, 22 e 23, Jesus vem falando ali sobre as pessoas que professam seguir a Ele, mas na verdade não seguem, é só da boca para fora. Logo na sequência, ele fecha ali, né, o apelo do Sermão do Monte. Exatamente, é o final do Sermão do Monte, e ali ele faz um apelo para os seus discípulos e para as pessoas que estavam ali ouvindo ele. Nesse último detalhe, nós temos uma parábola sobre dois homens que constroem as suas casas em lugares diferentes. Dá uma lida lá que você vai entender e você vai compreender. Tendo o nosso título, tendo aí o nosso texto, eu quero convidar você agora a ir para a tirinha comigo. Dá uma olhada aí. Nós temos uma casa e, né, ao redor dessa casa nós temos aí 3 lobos, né? Mas não é a casa da Chapeuzinho Vermelho não, Vira Crente, hein? E essa casa, ela está sobre a rocha. É claro que você sabe que a rocha é Jesus Cristo. A casa somos nós. E esses lobos que estão em volta? Bom, esses lobos nós podemos colocá-los aí como as lutas que nós enfrentamos, as tempestades da vida, as dificuldades, a desobediência a Deus. Por quê? A rocha é Jesus Cristo. E a rocha também é o fundamento no qual nós nos apegamos a Ele. Ou seja, a obediência a Ele. Se nós não obedecemos a Cristo, o nosso fundamento é raso, não está nele. Agora, quando obedecemos, o nosso fundamento está em Jesus Cristo. E aí, você tem obedecido realmente o que Deus tem pedido ou não? Vamos entender isso, vamos nos analisar a partir do que nós vamos estudar nessa semana. Imagine você nascer e viver em meio a 2 guerras mundiais. E dentro do contexto dessas guerras mundiais, você é perseguido, você não pode professar a sua fé, se você professar é passivo de morte, perseguições por causa de etnias, religião, tantas dificuldades. Imagina todo esse contexto. Imagina você passar por isso. E num país ainda remoto, bem afastado lá da Europa. Tudo isso que eu estou falando para você aconteceu com 2 pessoas. Na verdade, as 2 pessoas que a lição traz o relato para a gente. Foi com o Hans e a Susana Hort. O pastor que traz o contexto ali para a gente, ele conta que leu o livro desse casal e quanto mais ele lia, mais ele se emocionava, porque a fé deles foi testada por várias vezes e permaneceram firmes. O título do livro, Nem a Morte e Nem a Vida. Interessante esse título, né? Mas se você for lá em Romanos 8, verso 38 e 39, você vai entender. Não vou falar para você não, Vira Crente, vai lá ler a Bíblia. Mas por que eles falam isso? Porque eles dedicaram completamente a sua vida a Jesus Cristo. Em meio a tantas dificuldades, inclusive de perder um filho, eles não deixaram que a sua casa caísse.
porque o fundamento deles era a rocha, que é Jesus Cristo. A intenção da lição aqui é mostrar para a gente que nós devemos estar realmente fundamentados em Cristo, mas em todos os aspectos da nossa vida. Como está o seu relacionamento com Deus? Qual é a profundidade desse relacionamento? Quando nós vamos para essa história que está lá em Mateus 7, 24, fala de realmente cavar fundo, de se aprofundar num relacionamento tão especial com Cristo, que você comece a fazer como ele fazia, exatamente. Quando você copia alguma coisa, quando você passa muito tempo com alguma coisa, ou com alguém, não estou falando de Jesus é uma coisa não, pelo amor de Deus, com alguma coisa ou com alguém, você acaba se tornando aquela pessoa ou aquela coisa. E aí, você está passando tanto tempo com Jesus que você está não se tornar ele, mas viver conforme ele pede. Entendeu a visão que eu estou querendo colocar para você aqui? Vamos compreender melhor esse assunto nos dias que vão vir aí de estudo da lição? Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras, é assim que começa o apelo do Sermão da Montanha. Nós temos ali Jesus já introduzindo a história das duas pessoas que construíram sobre a rocha. O contexto da parábola aqui está no que eles ouviram e praticaram, porque os dois ouviram igual, mas e praticar? Um sim e o outro não. E a introdução fala justamente sobre isso. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor é meu seguidor, né? Não vai entrar no reino dos céus. Por quê? Quantas pessoas existem hoje que falam de Jesus, que pregam, que mostram que Jesus vai voltar, que expulsam demônios, como a Bíblia fala, mas no fundo desobedecem, vivem da maneira que querem. Falam para os outros, mas eles viverem não querem isso. Muito parecido com o que tinha na época ali os fariseus e outras classes de pessoas também. E o interessante é que tudo, à primeira vista, parece que está bem. Jesus fala que o homem insensato e o sensato construíram sobre a rocha. Então, à vista, estava tudo igualzinho, bonitinho, perfeito. Como eu disse, eles ouviram a mesma coisa. Porém, aquele que construiu na areia, ele só ouviu, mas não fez das palavras de Cristo a sua vida. Lembra de obedecer, de seguir aquilo que Cristo pediu para ele? Ele não quis fazer isso. O que a gente pode aprender aqui? Apesar das nossas intenções, muitas vezes nós colocamos o nosso alicerce em outras coisas. Por exemplo, trabalho, casamento, saúde. O trabalho, você tem pessoas que vivem para o trabalho. Uma hora você pode perder o seu emprego, você pode ficar doente, o seu casamento pode entrar em crise. Então, às vezes nós tiramos o foco daquilo que deveríamos realmente nos alicerçar, nos fundamentar em coisas desse mundo. Tudo que está nesse mundo vai passar. Agora, a rocha que representa Jesus e os princípios que ele nos ensina, que são os princípios do reino, isso nunca vai passar. Céus e terra passarão, mas a sua palavra não passará. Ao contrário daquele que construiu a casa na areia, o que construiu na rocha, ele ouviu as palavras de Cristo e colocou em prática. Ele não deixou guardado. O que ele fez? A vida dele se tornou as palavras de Cristo. Você está entendendo quão profundo é isso? Quando a gente vai para Lucas 6,48, Lucas traz ali um detalhe para a gente. Ele fala que o homem cavou fundo. A profundidade é que fez a diferença. Lembra que eu falei que as duas casas eram iguais, certinhas? Quando veio a tempestade, é que aí sim deu para perceber qual que estava fundamentada e qual não estava. A diferença foi a profundidade. Muitas vezes nós buscamos a palavra de Deus e não nos aprofundamos nela. Por exemplo, a lição da Escola Sabatina Aqui Jovem. Eu já falei em inúmeros vídeos que esse vídeo aqui é para te ajudar numa compreensão geral. Mas você tem que ir na Bíblia, tem que ler o texto, tem que ler os textos que trazem complemento, por exemplo, como Lucas 6,48, que eu falei aqui agora. Quando nós fazemos isso, nós estamos nos aprofundando, estamos cavando fundo. É isso mesmo, tem que cavar, tem que buscar. Você ouve um sermão, anote ali, depois você vai estudar. Faça o seu devocional, crie um devocional para você. Eu vou cantar um hino, a meditação, o texto da meditação, qual é o contexto antes, o que vem depois, complemente isso. Faça um estudo da Bíblia detalhado, ore realmente de todo o coração a Deus. Isso vai fazer com que o seu alicerce seja profundo. E esse cavar fundo é um trabalho que vai acontecer dentro de cada um de nós. E cada um vai cavar de uma maneira, mas o importante é que você se aprofunde. Porque nós temos pressões na vida. Ou você não tem pressão, você aí não tem dificuldades, não tem provações. Essas provações, elas podem derrubar a nossa fé se ela for muito rasa.
E isso faz uma diferença gigantesca. Às vezes você escuta falar, a gente tem que ter Bíblia e oração, parece uma coisa simples, é clichê de pregador. Não, gente. Isso é, como eu falei aqui, é uma coisa tão simples que Deus deixou pra gente. Então, que você cave da sua maneira, mas que você aprofunde o seu alicerce na rocha. Todos nós passamos por dificuldades, e as dificuldades da vida são representadas pela tempestade que acontece ali com essas duas casas. Finalizei o dia de terça-feira falando ali sobre as provações que cada um de nós temos, e todos nós temos elas. Mas você já passou provações mais fortes, mais fracas. Dá uma olhada para trás no seu passado. Quantas lutas você enfrentou, quanto que o vento soprou, quanto que foi forte, mas você permaneceu firme, porque você se aprofundou em uma boa teologia. O que é a boa teologia? A Bíblia, simples assim. Tem gente que fala assim, cada um lê a Bíblia e interpreta de um jeito. Não, a própria Bíblia fala que ela é um evangelho. Então, quando nós temos essa boa teologia dentro de nós, que é a Bíblia, que é o fundamento que Cristo ensinou, nós somos fortalecidos. Isso acaba inspirando outras pessoas. Por quê? Você vai passar por provações, as pessoas vão olhar ao seu lado, vai ver que você, às vezes, está chateado, está triste, mas a sua fé é inabalável. Olha o testemunho que você vai ter com outras pessoas, você vai estar sendo a Bíblia que outras pessoas estarão lendo. Quando nós estamos fundamentados, quando nós estamos no fundamento. Tem uma frase que eu falo muito aqui, né? Quem tem raiz forte não tem medo de tempestade. E hoje eu vou falar o seguinte, quem tem a fundação forte, quem tem a fundação na rocha, não tem medo de tempestade. E dentro desse contexto, a nossa palavra da rede semântica é fundamento. E o que eu trago para você aqui, junto com o fundamento? Eu vou trazer aqui consequências. Isso mesmo, a palavra que eu trago aqui é consequência. Dependendo do meu fundamento, vai ter uma consequência na minha vida. E que essa consequência seja o reino na sua vida. Bênção pura sem mistura. As parábolas eram um meio que Jesus usava para pregar para as pessoas, para ensinar de uma maneira bem prática. E o que é interessante, as imagens, a gente começa a viajar aí para a história. Não sei se você, assim como eu, literalmente eu viajo, eu fico imaginando. É fácil a gente imaginar dois homens trabalhando, construindo uma casa. Um homem lá cava na areia, que é mais fácil, mais prático, ele começa a levantar a casinha dele, o outro lá na rocha. Ou seja, são coisas que geralmente Jesus usava da natureza, do cotidiano de cada um, e tinha ali a representação dele, do próprio Cristo, dentro dessas parábolas. Se você observar, ele sempre se colocava ali, usando alguma coisa para poder ilustrá-lo dentro da parábola. Assim como ele é a rocha nessa. Só que quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê Jesus como rocha em outras histórias. Paulo, por exemplo, traz para a gente um acontecimento comparando Jesus à rocha, algo que aconteceu quando os israelitas saíram do Egito. Quando eles estavam no deserto, Moisés foi lá e bateu numa pedra, essa pedra jorrou água, aquela pedra era Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele foi golpeado para poder nos dar a vida eterna. A água para eles ali representava a vida naquele momento. Em uma outra parábola, quando fala dos trabalhadores na vinha, os trabalhadores maus, a gente tem ali uma pedra que ela é rejeitada, a pedra angular. Cristo é a rocha também ali. Foi rejeitado pelo seu povo, por muitos líderes que ali conviviam com ele. Às vezes eu e você o rejeitamos, não é verdade isso? E quando nós rejeitamos essa rocha, ela pode cair sobre nós. E aí, nós vamos deixar que ela caia sobre nós, nos esmagando, porque vai chegar um tempo que isso vai acontecer. Lembra lá de Daniel, quando a pedra, um pedaço de pedra que é cunhado por 100 mãos, ela derruba a estátua, lembra disso? Ou nós vamos nos colocar sob a rocha e se humilhar nela. Interessante que a rocha é Cristo, e quando nós nos fundamentamos nela, nós aguentamos a tempestade. O que está dizendo? Que Cristo está segurando a nossa mão. Em meio às lutas, em meio às dores, quando nós estamos firmes na mão de Cristo, Ele está nos dando força. O nosso alicerce está em caminhar com Jesus Cristo. E o interessante é que esse fundamento ele não é feito de um dia para a noite. Você já viu uma casa ser construída de um dia para a noite? Se a pessoa tiver muito dinheiro, óbvio, e trabalhar 24 horas por dia, não sei, mas normalmente não tem como. Ou seja, o fundamento ele é diário. A construção em cima da rocha ela é diária. Quando chega a aprovação, eu vou correr até Jesus, eu não passei tempo com Ele, eu não sei como funciona, como eu vou enfrentar uma tempestade se eu não me aprofundei em Jesus Cristo, como que é essa coisa? Então, isso é diário.
que eu e você possamos estar fundamentados na rocha a cada dia, de pouquinho em pouquinho, levantando o nosso tijolinho ali, fazendo a nossa fundação, porque isso é que vai fazer a diferença na nossa vida, meu jovem. Bom, nós aprendemos que para nossa fundação ser forte, nós temos que não só ter a aparência, nós temos que obedecer. E essa obediência é que vai fazer a profundidade dessa fundação. Quando a gente vai para a Bíblia, a gente pode pegar inúmeras histórias onde a obediência fazia a diferença. Por exemplo, o povo de Israel, quando chegou na frente da terra prometida, eles tinham uma promessa de conseguir a terra, mas eles tinham que fazer algumas coisas, viver conforme alguns preceitos que Cristo passou, que Deus passou. Então, a partir desses preceitos, eles conquistaram a terra. Lembra que eu falei da estátua de Daniel? Vamos lembrar dos meninos. Deus falou com eles, vocês têm que ser fiéis a mim. Quando eles chegam na corte de Nabucodonosor, eles não se contaminam com as carnes, com as bebidas, eles se mantêm fiéis àquilo que Cristo ensinou para eles, aquilo que Cristo passou para eles viverem. E o resultado nós sabemos. Meninos que tiveram grandes oportunidades dentro do reino da Babilônia, sem perder a essência e sem perder a sua fé sobre a rocha. E a gente pode pegar aqui inúmeras histórias que a gente vai ver isso. Que a sua história de vida, meu saleiro, minha luminária, possa ser uma história de vitórias. Que se em algum momento tiver algum deslize, ainda dá tempo de aprofundar a sua fundação em Cristo Jesus. Como eu falei aqui no começo, eu espero que realmente esses 3 meses que passamos aqui, esse trimestre estudando junto, as parábolas possam fazer uma diferença gigantesca na sua vida. E eu agradeço mais uma vez por você ter ficado aqui comigo, você fazer parte da família Vira Crente. Estou gravando hoje num lugar diferente, você está vendo aqui. Estou em viagem de trabalho, mas corri aqui para gravar porque o fim de semana já é corrido, temos pregações, temos uma caravana da esperança para participar. Mas é claro que eu tenho que parar aqui, porque você está junto comigo nessa. Então estudamos 3 meses juntos e deixa eu te falar um negócio, não vai acabar por aí não. Nós vamos começar mais... Tá, do Vatical, eu tô caçando a lição aí, tá aqui, ó. Vamos começar mais um estudo juntos. O Verbo. Vamos estudar o Evangelho de João, a vida e obra de Jesus no Evangelho de João. Particularmente, o Evangelho de João é o que eu mais gosto de estudar e a gente vai trazer muita coisa bacana para vocês aqui. Vamos aprender muitas coisas juntos. Espero você aqui semana que vem. E se você não adquiriu a sua lição, corre, meu amigo. Lembra? Não é só o que eu falar aqui não, você tem que estudar também. Um abraço para você, fica com Deus. Fui.